Bom estarmos juntos novamente, darmos prosseguimento nossa disciplina Doutrina de Deus, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as obras de Deus e os nomes de Deus. Dois assuntos muito importantes para que vocês possam entender e compreender todo o desenvolvimento dessa disciplina. Mas antes, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, porque neste momento Tu tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ministrando, Senhor, através da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção especial sobre cada um desses alunos, que possam ser alcançados pela Tua Palavra de forma poderosa, que o Teu Espírito Santo os ajude a abrir os corações, a entender, compreender e principalmente aplicar as suas vidas. Queremos Te agradecer por este momento, Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, falar das obras de Deus é algo muito importante, né? Segundo Berkhof, uma discussão teológica das obras de Deus deve ter seu ponto de partida em Deus, tanto na obra de criação como na obra da redenção ou da recriação, tá certo? E aí vai envolver especialmente, por exemplo, os decretos divinos, que são coisas que são bem discutidas no meio teológico. E dentro dessa discussão, Berkhof, e segundo a teologia reformada calvinista, ele vai dar ênfase à soberania de Deus, em virtude da qual ele determinou soberanamente, desde toda a eternidade, tudo quanto há de suceder. Então, segundo Berkhof, a doutrina reformada, ela vai trabalhar em cima, tá certo, dessa soberania de Deus. Deus, antes mesmo da criação do mundo, ele determinou as coisas quanto a fase da sucessão de cada uma dessas coisas. Ou seja, Deus, pela sua soberania, determinou aquilo que iria acontecer. Naturalmente, a teologia arminiana não coloca em primeiro plano a doutrina dos decretos. Eles rejeitam a doutrina da predestinação absoluta e a substitui por alguma forma de predestinação condicional. Para o arminiano, o homem tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher, tá certo, o que vai acontecer. Então, dentro dessa discussão, nós precisamos trabalhar a questão de buscarmos na leitura, né, daquilo que nos está proposto, para a gente entender, compreender e equilibrar bem essa situação, tá certo? Aqui nós temos um material pouco por causa do tempo, mas vocês receberam um material que é bem mais extenso e aí vocês devem ler atentamente, tá certo? Pesquisar para buscar esse equilíbrio desse pensamento. A coisa certa é que Deus é soberano, isso aí a Bíblia deixa bem claro sobre a questão da soberania de Deus. Deus é soberano, faz tudo segundo a sua vontade e nós, como seres criados por Deus, precisamos estar sempre nos colocando na submissão a Deus, tá certo? Agora a questão da livre escolha, da predestinação, isso você pode estudar no material de uma forma muito mais profunda para que vocês possam entender e compreender essa questão tão importante. Outra coisa interessante é a criação em geral. Segundo Berkhof, o estudo dos decretos leva naturalmente à consideração da sua execução e esta começa com a obra da criação. É a primeira, não somente na ordem cronológica, mas também como prioridade lógica. E aí ele vai trazer o quê? A prova bíblica da doutrina de criação. Segundo ele, Berkhof, não se acha a prova bíblica da doutrina da criação uma única e restrita porção da Bíblia, mas em todas as partes das Escrituras. As diversas passagens que se acham essas referências podem ser classificadas como segue. Primeiro, passagens que salientam a onipotência de Deus na obra da criação. E aí ele cita alguns textos que está aí no slide, você pode consultar na sua Bíblia. Segundo, passagens que indicam sua exaltação acima da natureza como Deus grandioso e infinito. Terceiro, passagens que se referem à sabedoria de Deus na obra da criação. Quarto, passagens que veem a criação do ponto de vista da soberania e do propósito de Deus na criação. E quinto, passagens que falam da criação como a obra fundamental de Deus. Então vocês leiam esses textos, tá certo, que estão aí entre parênteses, para que vocês entendam cada um desses pontos conforme está colocado. Outra coisa importante é a ideia da criação. A crença da igreja na criação do mundo vem expressa já no primeiro artigo da Confissão de Fé Apostólica, que é o que a gente chama de credo apostólico. Lá está escrito: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e
Criador dos céus e da terra. Então observe, já no primeiro credo já estava colocado essa fé de que nós temos, de que Deus é o Criador de todas as coisas. Essa é uma declaração de fé mantida pela igreja primitiva, de que Deus, por seu poder absoluto, criou do nada o universo. Então nós cremos, tá certo? Nós temos fé de que Deus criou o mundo e Ele criou esse mundo do nada, tá certo? Porque Ele tem poder. Deus é o Todo-Poderoso, que faz todas as coisas conforme Ele quer e determina. Outro ponto importante a ser considerado é a criação do mundo espiritual. Existe um mundo visível que a gente contempla, que a gente vê, a beleza da natureza, o ser humano, mas também existe a criação do mundo espiritual, que é aquilo que a gente não vê, mas que pode ter um certo conhecimento através de quê? Das Escrituras. E a primeira coisa que a gente vai levar em consideração é sobre a natureza dos anjos, que são seres espirituais criados por Deus. Então, primeira coisa, diferentemente de Deus, os anjos são seres criados. Às vezes tem sido negada a criação dos anjos, mas é ensinada com clareza nas Escrituras, conforme o Salmo 148, 2,5, Colossenses 1 e 16. Um segundo ponto a considerar é que os anjos são seres espirituais incorpóreos, né? Esse ponto sempre foi debatido, mas a igreja na Idade Média chegou à conclusão de que são seres espirituais puros. Em terceiro lugar, são seres racionais, morais e imortais. Quer dizer que são seres pessoais dotados de inteligência e vontade, embora não oniscientes, né? Porque a gente sabe que onisciente é só Deus, mas são superiores aos homens em conhecimento, conforme Mateus 24, 36 coloca. E em quarto, número e organização dos anjos. A Bíblia não contém nada definido, mas seu número total e completo foi criado no princípio e não há mais aumento de suas fileiras, pelo que a gente aprende nas Escrituras Sagradas. Outra coisa importante com relação aos anjos são os diversos nomes específicos que indicam diferentes classes de anjos. Por exemplo, querubins, eles guardam a entrada do paraíso, Gênesis 3, 24. Serafins constituem uma classe de anjos proximamente relacionada com a anterior. São mencionados somente em Isaías 6:2, 6 e servem em torno do trono do rei celestial. Terceiro, arcanjos. Apenas duas passagens enfatizam essa classe de anjos. 1 Tessalonicenses 4,16, onde nota-se uma posição de destaque, e Judas 9, quando Miguel é chamado de arcanjo. E os anjos maus que entram aí nessa questão, tá certo? Que a Bíblia registra como anjos que se rebelaram contra Deus, e além dos anjos bons, tá certo? Eles também existem dentro desse contexto. Há duas passagens na Escritura que mostram que alguns anjos não mantiveram a sua condição original, mas caíram do estado em que tinham sido criados. 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Satanás aparece na Escritura como o reconhecido chefe dos anjos decaídos. O nome Satanás, é certo? Traduzido quer dizer adversário. Mas depois da entrada do pecado do mundo, ele se tornou o diabolos, né? Ou o diabo, como a gente conhece, o acusador, conforme Apocalipse 12 e versículo 10. Então, dentro desse contexto, Satanás ele tem sob controle esse mundo mau, ou seja, o mundo daquilo em que está separado de Deus. Isso está claramente indicado lá em Efésios 2:2, onde ele é chamado o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então essas aí são as obras da criação de Deus. Outro ponto importante que a gente queria tratar nessa aula é sobre os nomes de Deus, que são coisas muito importantes. Segundo Heber Campos, nós podemos entender que a expressão nome é indicativa de um ser pessoal ou da totalidade do caráter de Deus. E existe o nome de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A gente vai só analisar alguns devido ao tempo, tá certo? Primeiro, começando pelo contexto do Antigo Testamento. Lá tem dois nomes que eu queria destacar. O primeiro deles é o Elohim, que quer dizer o Deus poderoso. Elohim é o plural de El, que significa aquele que é forte, se referindo a Deus. É o plural de majestade e pode ser o grande indicativo da ideia de trindade, quando entendido o quê? À luz de outros textos, que a gente não pode entender a trindade só num texto. A gente precisa de vários textos para a gente poder trazer essa ideia à nossa mente. Por ser genérico, o nome El aparece frequentemente combinado com outros nomes, para ajudar na distinção entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses das religiões. E aí você tem alguns nomes que é bem conhecido, né? Não vou citar todos. Por exemplo, El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, aponta para o poder que Deus tem de cumprir tudo o que Ele promete. El Elyon, outro nome conhecido, Deus Altíssimo,
Esse nome aponta para a força, soberania e supremacia de Deus. Tem a ver com Deus como possuidor de todas as coisas. Tem também o Deus, o El Olam, que é o Deus eterno. Indica o quê? A imutabilidade e a constância de Deus. E também é ligado à ideia de sua inesgotabilidade. Deus não se esgota, Deus é eterno. E o outro nome bem conhecido é Yahvé, que é um nome muito forte, quer dizer o Deus Redentor. Yahvé é o nome pessoal de Deus e o mais frequentemente usado nas Escrituras. Foi o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo 3, versículo 1 a 4, e revela o seu caráter redentor. Existem muitos nomes compostos no Yahvé, lá no Antigo Testamento, que explica, tá certo, quem é o Senhor, e nós podemos pelo menos destacar 3, bem conhecidos. O primeiro dele, que nós conhecemos como Jeová Jirê, Yahvé Jirê, ou Jeová Jirê. O Senhor proverá, Gênesis 22, 14. Enfatiza o quê? As provisões de Deus para a vida do seu povo. Outro que a gente também conhece muito, Jeová Nissi, ou Yahvé Nissi. O Senhor é minha bandeira, Êxodo 17, 15. Esse nome enfatiza que Deus é o ponto de referência, ao mesmo tempo o símbolo de vitória nas lutas do seu povo, Êxodo 17, 15 e 16. E também Jeová Shalom, Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Paz aqui é mais do que a ausência de beligerância, ou seja, de guerra, de conflito, mas é a harmonia plena identificada com o próprio Deus, conforme Romanos 15, 33 e outros textos que se seguem. Esses são os nomes que eu queria destacar no Antigo Testamento. Tá também os nomes de Deus no Novo Testamento. E aí, presta atenção nisso. Segundo Weber, os nomes do Antigo Testamento eram muito mais ricos em significado do que os nomes apresentados no Novo Testamento. Neste, ou seja, no Novo Testamento, eles são mais títulos do que nomes próprios e alguns indicam função antes de caráter. E eu vou só citar alguns para a gente poder ter uma ideia, Theos. O que quer dizer Theos? Deus. Essa é a palavra grega que é traduzida como Deus com D minúsculo, sem que necessariamente se refira ao Deus da Bíblia. Então o termo grego Theos é muito abrangente no seu significado, com todas as conotações dos nomes de Deus usados no Antigo Testamento. E aí, por conta disso, ele precisa ser demonstrado com outras palavras que elucidam o conteúdo que os autores do Novo Testamento quiseram dar ao termo. E aí você vai encontrar o termo Theos como todo-poderoso, tá certo? Que corresponde ao El Shaddai lá do Antigo Testamento. Deus tem as características do El Shaddai no Antigo Testamento e a conotação de poder atribuída a Deus quase sempre está ligada à salvação do pecador, conforme 1 Coríntios 1, 18, 24, por exemplo. Theos Redentor vai corresponder a Yahvé no Antigo Testamento. Embora haja um sentido que seu Filho encarnado é o Redentor dos homens, o Novo Testamento também aplica a conotação de Redentor a Deus, que é chamado de Pai. Outro nome também muito significativo no Novo Testamento é Kyrios, que quer dizer Senhor. Se relacionarmos esse título com os nomes de Deus no Antigo Testamento, verificamos que ele possui as mesmas qualidades de Adon, de Yahvé. Como Adon, ele associa-se com a ideia de Senhor, governador, possuidor. Como Yahvé, o título associa-se com a ideia de sua presença, suas promessas consoladoras e aquele que está preocupado com o seu povo. E finalmente o nome muito conhecido é Pater, quer dizer pai. A palavra grega Pater, que significa pai, é um título distintivo de Deus no Novo Testamento. Somente nele se revela esse aspecto de Deus muito amado de todos os cristãos. Agora observe uma coisa muito interessante. O nome Pai, em referência a Deus, é muito caro a nós. Jesus nos ensinou a chamar Deus de nosso Pai, todavia, o uso que fazemos desse nome não tem a mesma conotação que tem para Jesus. Jesus chama Deus de Pai no sentido de que ninguém mais é filho dele. Nesse sentido, Deus não é pai de ninguém mais, porque só Jesus é o Filho unigênito de Deus, ou seja, criado, tá certo? Não criado, aliás, perdão, nós fomos criados, mas Jesus não foi criado. Jesus foi gerado do próprio Deus, por isso ele é Deus. Ele é da essência divina. Então ele é Deus. Então só Jesus tem essa qualidade de filho de Deus. Tá certo? De ser o filho do Deus Todo-Poderoso. Porque ele é Deus. Tá certo? E a gente precisa entender e compreender isso. Concluindo. Podemos chamar Deus de Pai, mas isso significa que ele estabeleceu o relacionamento quebrado que havia entre nós e ele.
Agora nós somos tratados como se nunca tivéssemos pecado contra Ele, por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, dentro desse contexto, dá para a gente entender e compreender com profundidade aquilo, tá certo, que está sendo revelado por Deus através desses nomes maravilhosos. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.